Bom dia, minha gente! Estamos aqui na sequência da nossa leitura bíblica para esse ano e estamos na nossa leitura em ordem cronológica. Hoje nós vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 6 e capítulo 7. Vamos iniciar a história de Noé a partir desse momento da história bíblica onde já estamos numa multidão de gente, né? Essa progressão do pecado chegou a um momento aqui da história de Gênesis capítulo 6, que nós vamos ver essa multidão de gente vivendo na consequência do pecado. Então vamos ver o que acontece aqui, né, na história. Vamos dar sequência a essa leitura, a aprender mais sobre esse Deus maravilhoso. Então, bom dia, minha gente, que alegria podermos estar aqui. Hoje é um domingo pela manhã, às 8 horas da manhã. Estamos aqui nesse dia do Senhor para dar graças a Ele, para aprender mais com esse Deus maravilhoso através da sua palavra revelada. Então, uma alegria podermos estar aqui juntos. Vamos lá, então, dar início. Vamos orar, dar graças a Deus por esse tempo maravilhoso. Amém, gente! Oh, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por mais esse dia. Obrigada por podermos estar aqui, reunidos através dessas redes sociais, Senhor, para aprendermos mais do Senhor e sermos impulsionados e encorajados para viver a nossa vida refletindo a esse Cristo, Senhor, através daquilo que o Senhor nos ensina, nos orienta, nos exorta, através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, nós consagramos esse tempo a Ti, Te rendendo graças, no nome de Jesus, Paizinho. Amém. Amém, gente. Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa leitura bíblica em Gênesis no capítulo 6. Vamos lá. Então começa assim, ó. Vou tomar já uma. Olha lá, hein, gente? Nesse horário, nesse dia. Que alegria, né? Olha lá. Então vamos lá. Diz assim, ó. Como eu falei no dia de ontem, nós finalizamos Gênesis capítulo 5 e lá já aparece o Noé. Então eu quero voltar um bocadinho na nossa leitura e vamos lá para Gênesis no capítulo 5, a partir do versículo 28, tá? A gente vai iniciar o nosso Gênesis 6, mas vamos pegar o texto que está em Gênesis no capítulo 5. Diz assim, ó. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor a amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas, e todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé na idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Então, é muito importante a gente ver que Lameque, então, que a gente viu que é o outro Lameque, né? Na genealogia de Caim, nós encontramos um Lameque, na genealogia de Sete, nós encontramos esse Lameque que é o pai de Noé, tá? Que é o pai de Noé. E o que acontece? A gente vê que o mundo já estava vivendo aqui um tempo muito complicado, muito difícil por causa do pecado, da corrupção do pecado, né? E quando nasce Noé, Lameque, o seu pai, ele diz, não, esse menino aí vai consolar os nossos trabalhos e as nossas fadigas. Então era um povo que vivia debaixo desse cansaço, dessa sobrecarga, de quê? De estarem vivendo na consequência de um mundo corrompido, tá? Então o nome Noé, inclusive, significa repouso, significa descanso, o nome Noé. Então,
o Lameque dá esse nome para o filho dele justamente porque há um peso muito grande no significado do nome. Então ele traz isso para quê? Porque o que ele já está dizendo em relação ao seu filho? Que ele o consolará dos trabalhos e das fadigas das nossas mãos. Veja por que o nome Noé. Então o significado do nome é uma resposta àquilo que eles estavam vivendo. Então, todos os dias, né, talvez Lameque falar, filho, você, trazendo essas palavras de bênção na vida do filho, né? Então, e aí, dando sequência ao capítulo 6, que diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Aqui vejam que Deus dá um limite para a idade deles. A gente viu nas genealogias do capítulo 4, né, do capítulo 5, e 4, a gente viu a idade deles, né? Como eles chegavam lá há tantos anos. Aqui o Senhor já coloca um limite, né? Na idade deles. Olha lá. Os seus dias chegarão a 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Olha só, até aqui a gente leu, né, do versículo 1 até o versículo 10. E essa leitura aqui, a gente já começa a perceber algumas coisas, né? A gente vê isso aqui sendo resultado de um povo que vive entregue a si mesmo na sua natureza corrompida, na sua natureza adâmica, tá? Então a gente vê o que resulta isso. Uma pessoa entregue a si mesma. Então a gente vê, e esse texto aqui, ele tem, né, muita gente quer saber justamente, né, não sei se você também lê esse texto aqui e chama a sua atenção, como assim, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, quando a gente vê esse texto aqui, isso pode causar a nós, né, uma dúvida. O que é isso? Que filhos de Deus são esses? Que filhos dos homens são essas? Então, há gente que fala que são pessoas que se casam com anjos, ou são demônios, ou são isso, é aquilo. Mas a informação que nós temos, né, que condiz mais com as Escrituras, é o entendimento de que os filhos de Deus são os filhos da linhagem de Sete. E os filhos dos homens e as filhas dos homens são as filhas da linhagem de Caim. Então, essa mistura entre os filhos dos homens. E aí, por isso, a leitura sequencial. E por isso que o entendimento, ele é progressivo. É por isso que eu preciso, para compreender as Escrituras, de constância. Né? Nós vamos dia após dia meditando na palavra e compreendendo como um todo. Veja, nós estamos no capítulo 6, mas aquilo que nós já lemos até aqui vai trazer uma base para o entendimento desse capítulo. E o que nós podemos entender que esses filhos de Deus são justamente a linhagem de Sete do capítulo 5. E os filhos dos homens
né, as filhas dos homens são da linhagem de Caim. Vejam, que são a linhagem injusta, ímpia. Então a gente vê que o que está acontecendo? E Deus coloca esse texto aqui de uma forma que ele vem completar. Vocês vejam que a revelação de Deus, ela se dá de uma forma progressiva. Então pouco a pouco o Senhor vai abrindo os meus olhos. Pouco a pouco o Senhor vai nos dando entendimento. Então existe o quê? Eu vou voltar para a gente poder entender isso daqui com uma profundidade maior. Então a gente diminui a velocidade e a gente aumenta a profundidade. O que acontece? Eu volto um pouquinho no texto e eu vejo essas duas linhagens. A linhagem, então, de Caim, ímpia, e a linhagem de Sete, a linhagem justa, aquela que carrega a semente. Tá? Então nós temos essas duas linhagens aí que estão coexistindo aqui na história. E o que acontece? A linhagem de Sete carrega a semente. No capítulo 6, diante disso, nós vemos que o Senhor coloca para nós qual situação? Que as duas linhagens estão se misturando numa velocidade assombrosa. Ei! Mas o Senhor é aquele que sustenta, é aquele que é soberano, é aquele que que coloca ordem no caos. Lembra que nós falamos sobre isso? Deus é aquele que coloca ordem no caos. Ele cria tudo de forma ordenada, intencional e soberana. Então ele coloca a ordem no caos. E quando ele vê isso daqui, que está crescendo e se multiplicando, o povo está crescendo e se multiplicando de forma desordenada, ele intervém. Ele intervém por quê? Porque existe uma promessa. Qual promessa? Gênesis 3,15. Uma semente precisa ser preservada. Esse povo não pode se misturar a tal ponto dessa semente se perder no meio dessa corrupção. A semente do Salvador deve ser preservada. O dilúvio, então, ele vem como um juízo de Deus naquele povo que está se multiplicando de forma desordenada e corrompida e distante de Deus, onde a linhagem de Caim está se misturando com a linhagem de Sete. Vocês entendem isso, gente? Meu Deus. E aí vem o versículo 5, então, que diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mau o desígnio do seu coração. Depravação total do homem. Depravação total. Não há nada bom no homem. Ei, minha querida, não há nada bom em você. Não há nada bom em mim. Eu não sou boa, você não é boa, ele não é bom. Não há bem nenhum em nós. Há uma depravação total. Há maldade total em nós. É por isso que desde o nosso primeiro suspiro, a nossa alma clama: eu necessito de um Salvador, porque não há nada bom em mim. Então, essa depravação total, a Bíblia diz no versículo 6, que eu creio que é um dos mais tristes de toda a Bíblia. Diz: então se arrependeu de ter criado o homem, de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Aqui, essa palavra, se arrependeu, se nós trazemos para o nosso dicionário, nós olhamos para essa palavra e o arrependimento é algo que nós fazemos que não deveríamos ter feito. No nosso dicionário, é algo que eu fiz, eu me arrependi, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Mas essa é a palavra que foi posta aqui dentro do dicionário de algo mais ou menos entendível para nós, para que possa transmitir aquilo que pesou no coração de Deus. Mas essa palavra não cabe ao certo aqui.
Porque não é isso de Deus ter feito e, puxa, não devia ter feito. Não, porque Deus não erra. Ele não falha. A palavra de Deus diz assim. Essa palavra arrependeu do hebraico, ela traz para nós um significado de uma tristeza muito profunda. De uma tristeza que dói no coração. É um justo juízo de Deus ao ver tudo aquilo que ele fez desmoronando. Então, não é simplesmente uma tristeza, não é um arrependimento por algo que ele fez e não deveria ter feito, mas é uma tristeza tão profunda que não cabe no nosso dicionário, nem na nossa mente compreender tamanha dor, tamanha ofensa que gerou no coração de Deus o pecado do homem, a corrupção do homem, a que ponto o homem chegou entregue a si mesmo. Então, quando a gente vê isso daqui, Deus age então com a sua justa justiça, com o seu juízo santo. Por quê? Porque ele pode fazer isso. Então a gente vê isso e diante desse juízo de Deus, desse juízo de destruição iminente de Deus, que a gente sabe que vai acontecer com o dilúvio, ao mesmo tempo que vem o juízo, uma destruição sobre essa corrupção que se multiplica de forma progressiva, rápida. No meio disso tudo, desse tempo, desse momento terrível que estava vivendo a história, onde o texto bíblico fala que se havia multiplicado na terra e continuamente era mau o desígnio de todo homem. Nós vemos o quê? Um luzeiro da graça de Deus. Nós temos aqui o versículo 8, que é o luzeiro da graça de Deus, que diz, porém, Noé achou graça diante de Deus. O porém, no versículo 8, ele introduz no texto, nessa depravação total, nesse juízo iminente, introduz no texto o quê? Um porém aqui, que é uma palavra que está oposta, né? Aquilo que vai vir depois do porém é uma informação que vem oposta àquilo que havia sido dito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, a depravação total, ela encontra a graça de Deus. E a graça de Deus é que é o meio pelo qual há salvação. Então, é a graça. A graça de Deus se manifesta naquele momento, sabe para quê? Para preservar a semente. Para preservar a promessa de Gênesis 3,15. Porque Deus não falha. E Ele vai agir na história, em toda a humanidade criada, para preservar a semente da promessa. Como? Através de quem? A graça alcança este homem, Noé, que era um homem que o texto bíblico diz, ele andava com Deus. Quem mais andava com Deus? Apenas 2 pessoas em toda a Bíblia, o texto diz que andava com Deus. Uma nós já vimos, quem foi? E agora nós estamos vendo a segunda pessoa, Noé. Ele andava com Deus. Diante de tudo aquilo há um luzeiro da graça de Deus. E é a partir desse homem, Noé, que Deus vai então repovoar a terra. Enoque, isso mesmo. Então vamos lá, vamos continuar. Versículo 11 diz assim:
Olha só. A terra estava corrompida, à vista de Deus e cheia de violência. Esse era o cenário da época de Noé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Lembra que violência fazia parte da linhagem de Caim? Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a terra, de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Veja, a Bíblia diz assim: Deus disse, eu resolvi. Por quê? Porque Ele pode fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Por quê? Porque Ele é soberano. Então Ele resolveu fazer isso. Aí ele diz para Noé: faze uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos e a calafetarás, com betume por dentro e por fora, deste modo a farás. De dentro, esse modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura, de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca. Vou colocar aqui para vocês. Meu Deus do céu. Eu não aguento não, gente. Versículo 16. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca. 1 embaixo, 1 segundo e 1 terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne. Em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher, as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Olha isso aqui, gente. O texto bíblico vai dizer para nós que o Senhor fala para ele o que ele tem que fazer. As medidas que ele tem que usar, o material que ele tem que usar, e ele diz: ei, Noé, fique tranquilo, porque os animais vão até você. Vocês viram aí? Com você eu vou estabelecer a minha aliança. Grife aí o versículo 18, que esse versículo é muito importante. É a aliança que Deus faz com Noé. Essa aliança, ela fala sobre um compromisso, a parte de Deus na aliança com Noé, no quê? Na preservação da semente. Eu vou falar isso muitas vezes, para que fique na nossa mente. Então, a gente vê aqui que ele mesmo diz: ei, Noé, novamente o que aparece aqui? O porém. Eu vou destruir todas as coisas, Noé, porém. Agora vem o contraponto, agora vem o oposto daquilo que tinha sido dito antes. Porém, Noé, haverá destruição fora, mas com você eu estabelecerei a minha aliança. E sabe, quando ele fala, Deus fala para Noé, que farás, que ele vai derramar águas em dilúvio. Até então nunca havia caído uma gota de água do céu. Não, gente. A chuva não existia. Então, quando a gente tem uma imagem, quando vem uma imagem na nossa mente desse momento,
A gente imagina que é uma chuva, como a gente vê, talvez uma chuva forte, com uma ventania, né? Mas não. Eram águas torrenciais. Eram águas que vinham do fundamento da terra, que vinham das profundezas da terra, que jorravam para o alto. Eram águas que vinham do céu. Eram águas que vinham do céu e águas que vinham de baixo. Então eram águas torrenciais, que vinham de todos os lados. Isso que até então nunca havia caído uma gota de água. Imagine Noé falando para as pessoas que viria o dilúvio, que Deus tinha dito a ele, um povo que já vivia de forma desordenada, corrompida, falaram, meu Deus, esse velho enlouqueceu de vez. Agora o velho Noé enlouqueceu de vez. Da onde a água do céu? Ele está louco? Nós nunca vimos isso acontecer. Ele está dizendo que vai vir o dilúvio? E as pessoas passavam talvez do lado dele e davam risada enquanto ele continuava o quê? Construindo a arca, obedecendo ao Senhor. E sabe quanto tempo ele passou construindo a arca? 120 anos. 120 anos de construção da arca. Debaixo de quê? De vozes de acusação, de vozes de desprezo, de risadas, de acusação, de vergonha. Mas sabe o quê? O que o sustentava era a fé que ele tinha na voz que falou com ele. O que tem feito você permanecer? Sabe por quê? Porque muitas vozes vão querer nos tirar daquilo que o Senhor nos entregou. Então, diante de todas aquelas vozes, 120 anos, ele continuava resiliente, na fé, na voz que ele ouvia, que ele ouviu do Senhor. Então, Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, abre lá comigo. Hebreus 11, 7, fala assim, ó. Diz assim, ó. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha isso aqui. Ele tinha fé naquilo que o Senhor tinha dito a ele. Foi muito tempo. E as pessoas não quiseram ouvir a voz de Deus. E a gente olha essa história e vê tão distante de nós, mas hoje nós estamos vivendo assim também. Nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos a palavra de Deus, nós lemos e muitas vezes não queremos obedecer. Estamos como nos dias de Noé. Porque a gente olha aquilo e acha que é muito distante de nós, e a gente vê aquela depravação daquele povo, e acha que é distante de nós, e que não, nós vivemos uma vida, nós somos boazinhas, nós somos bons porque não matamos, não roubamos, e não isso, e não aquilo outro. Não, você não é bom. Eu não sou bom. Nós todos estamos mortos em nossos delitos. Todos nós. Então, o chamado é, ei, pela fé em Deus, pela fé na palavra de Deus. Só há um meio que vai responder ao clamor da nossa alma, eu preciso de um Salvador. É Jesus Cristo. A arca, ela está apontando para Jesus. A arca aponta para Jesus. É a única forma, é o único meio em que encontramos a resposta
a nossa alma que clama por um Salvador. Então, ele diz: contigo estabelecerei a minha aliança. A gente vê então essa fé obediente de Noé e ao mesmo tempo a paciência de Deus, a sua longanimidade. Ele deixou aí 120 anos, né, até que viesse o dilúvio, que até então não tinha acontecido nenhum tipo de chuva sobre a terra. Tá? Então vamos agora para o capítulo 7. E diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Não, preciso ler de novo. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim e no meio desta geração. Meu Deus, que texto é esse, gente? Eu acabei de me dar conta. Que diz assim, ó, ei, meu Deus, eu me lembrei de outro texto que diz assim, ó. Deixa eu ver. Meu Deus, gente. Olha isso aqui. Mateus capítulo 25, no versículo 34, diz assim, ó. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Meu Deus. Olha isso aqui. Entra na arca, Moisés, ó. Não é entra. Entra na arca, tu e a tua casa, porque eu reconheço que tem sido justo. Será que o Senhor hoje poderia olhar para você e dizer essa frase? Será que você pode colocar o seu nome no lugar onde está escrito Noé? Será que o Senhor pode olhar para você hoje e falar assim: entra, porque eu reconheço que tem sido justo. Entra porque eu reconheço que tu tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Porque no meio de uma geração perversa, nós somos levantados como luzeiros. Será que temos sido justos? Será que temos andado em obediência e em fé? Crendo no Senhor apesar das circunstâncias? Versículo 2 fala assim: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e fêmea, mais dos animais imundos um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Olha isso. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele, com seus filhos, sua mulher, suas mulheres e seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e do réptil, toda a terra entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. A gente vê que o Senhor, Ele prepara tudo.
E ele também mantém a ordem em tudo. Ele mantém a ordem em tudo, ele conduz tudo. Ele inicia tudo. E ele mantém a ordem em tudo. Ele leva os animais. Ele fala, Moisés, estou com Moisés na cabeça. Noé, faz aquilo que lhe cabe. Construa a arca. Você vai fazer isso. Agora a outra parte é comigo. Deixa eu ver aqui. Então, onde que eu estava? E houve... Versículo 11, no ano 600, esse já foi. Versículo 12, diz assim, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Ele e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies. Todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta da arca após eles. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus vai contar nessa história do dilúvio que o Senhor inicia esse processo da salvação. É o Senhor quem chama. É o Senhor quem derrama graça. É o Senhor quem orienta. É o Senhor quem dirige. É o Senhor quem diz para Noé tudo aquilo que ele tem que fazer. Mesmo diante de uma situação que nunca havia acontecido. Ou seja, Noé tinha que caminhar pela fé, porque os seus olhos não tinham visto nunca a água cair do céu. Nunca um dilúvio, nunca nada parecido com isso. Então, a gente vê que Noé, ele estava caminhando realmente pela fé. Ele estava realmente caminhando pela fé. Porque ele não sabia de nada daquilo que estava por acontecer. Mas ele caminhava debaixo daquilo que Deus tinha dito para ele. Então a ele cabia o que? A responsabilidade de fazer aquilo que estava nas suas mãos, que Deus tinha dito. Agora o milagre, o sobrenatural vem de Deus. O natural está em nossas mãos. Mas o sobrenatural está nas mãos de Deus. E muitas vezes o que a gente quer fazer? Nós queremos fazer o sobrenatural. Nós queremos dizer para Deus o que Ele deve fazer. E é Ele quem faz. É Ele quem inicia o processo, é Ele quem sustenta o processo e é Ele quem fecha a porta. A Bíblia faz questão de dizer que o Senhor fechou a porta. E essa porta fechada da arca, ela diz muito sobre a salvação. Sobre a salvação que temos em Cristo. A arca é Jesus. Não há salvação fora dele. Jesus Cristo é a arca. Sabe, gente? E quando a gente vê isso daqui, a gente vê que o dilúvio veio e tudo aquilo que estava fora da arca morreu. Tudo. Olha lá, versículo 17 fala assim, ó. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto a ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que estava em terra seca morreu.
Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas duraram 150 dias, predominaram sobre a terra. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê o sobrenatural de Deus agindo. Nós vemos Deus agindo no seu sobrenatural. Quando eu olho para esse texto, gente, eu vejo que Deus é um Deus longânimo. Deus é um Deus paciente. Ele é um Deus justo, que vai intervir neste mundo corrompido com a sua justa indignação. E que a maldade tem se multiplicado. Mas Deus vai fechar a porta. Assim como ele fechou a porta da arca, nós não temos o nosso tempo. Eu queria fechar aqui os comentários para não... Só que eu não estou conseguindo. Não consigo. Não consigo fechar os comentários, mas vamos lá. Então, o que a gente vê nisso daqui, nessa história do dilúvio, que é muito importante para nós nos dias de hoje, o entendimento sobre a salvação é em Cristo Jesus. Só há salvação em Cristo Jesus. E o homem, o que o homem faz? O homem, ele tenta se salvar por si só. E ele está mergulhado na corrupção. Nesse mundo corrompido. O homem natural não entra nesse reino celestial. Então, eu quero finalizar esse texto com a cereja do bolo de hoje, minha gente. Bota a cerejinha. Porque a gente vai ler alguns textos que vão conectar esse texto aqui, dos tempos de Noé, para a gente ler no Novo Testamento. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 37. Vamos lá comigo. Mateus 24, versículo 37 ao 39. Diz assim, ó. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabe, esse texto, essa história de Noé, a gente não pode ler essa história como algo isolado que aconteceu há muito tempo atrás. Não. Porque ela está apontando para algo que ainda acontecerá. A vinda do Filho do Homem. Quem é esse? Jesus Cristo. Na sua segunda vinda. Quando ele vier novamente, ele está dizendo, será como nos dias de Noé. Onde as pessoas estão vivendo as suas vidas, elas estão casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo e vivendo a sua vida de uma forma superficial, achando que elas são boas suficientes e que aquilo que elas fazem vão levá-las a salvo porque elas são boas, elas não são tão ruins como outras pessoas que elas pensam ser. Então elas acham que por meio delas mesmas elas serão salvas. Que Deus olha para elas e se agrada, porque elas são fazedoras de coisas boas. São pessoas que fazem coisas boas, são fazedores e não adoradoras. É aí que está o ponto. A Bíblia traz essa história que aconteceu lá no passado.
E o Senhor coloca essa história agora como uma forma da gente entender como será quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Muita gente vai estar lá, comendo, bebendo, se casando, dando-se em casamento. Achando que não é tão ruim. Achando que merece, porque tem muita gente pior, né? Construindo o seu mundo, construindo o seu próprio jardim. Como? Fazendo tudo aquilo que para ela é tido como a segurança. Então, construindo isso, seu próprio jardim. Mas o Filho do Homem virá nesse tempo onde ele mesmo vai fechar a porta, porque a segurança não está na ausência do juízo. A segurança está para aquele que está em Cristo Jesus. Agora já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Em Cristo. Na arca. A arca está apontando para Jesus Cristo. Quem estava na arca foi salvo. Quem está em Cristo é salvo. Em Cristo. E se eu estou em Cristo, a minha vida deve manifestar esse Cristo. O Senhor é um Deus longânimo. Então, o chamado de hoje, e eu quero fazer o meu Oba hoje, junto com vocês aqui. Eu estou atrasada nas minhas postagens sobre o meu caderninho Oba, né? Eu não passei a limpo ainda, mas eu vou passar. Mas eu quero compartilhar com vocês o meu Oba de hoje, que eu coloquei assim, a data, a leitura, né, de hoje, que é Gênesis 6 e Gênesis 7. Palavra, eu coloquei dilúvio, juízo e graça. Personagem Noé. Não coloquei nem os 3 filhos dele aqui, mas eu coloquei só o nome de Noé. Eu quero ler mais um texto com você. Não, eu leio amanhã esse texto. Aí eu vou colocar o versículo. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Então, amanhã tem live às 8 horas. Eu escrevi assim da aplicação. O mapa mental eu vou fazer ao final da semana, tá? Vou fazer e vou postar aqui também. Então, eu coloquei assim. E também eu tenho que passar limpo isso daqui, mas eu quero compartilhar com vocês, porque estou um pouco atrasada na postagem do meu caderninho. Eu escrevi assim, ó. Tendo a maldade... aqui vemos o resultado do homem entregue a si mesmo. Um povo vivendo na depravação total, longe de Deus. Deus intercede com seu juízo e junto com ele também com a sua graça, que se manifesta na preservação de Noé e da sua família. Aí eu escrevi aqui, ó. O mundo precisa de um Salvador. E a segurança nessa história não é a ausência do juízo, mas é o estar em Cristo. A arca é um tipo de Cristo. E a minha oração, como resposta, eu escrevi assim, ó.
Senhor, eu quero todos os dias responder à sua graça com um coração disposto a obedecer, assim como fez Noé. Que eu não venha deixar para o amanhã a possibilidade de estar com o Senhor hoje e desfrutar da sua presença. Sabe, hoje é um dia que o Senhor nos chama para este lugar, para a sua presença. Hoje é o dia. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Hoje é o dia. Hoje, a Bíblia diz em Hebreus, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas se permita ser transformada pelo Espírito Santo. Não é sobre você dizer coisas espirituais, sobre você falar na sua boca se o teu coração está longe. O Senhor se importa com o seu coração. Com a sua mente realmente rendida a Ele, à vontade dEle. Então hoje é o dia. Leia a palavra de Deus e se renda a esse Deus maravilhoso. Busque alinhar a sua vida à vontade de Deus. Alinhe a sua vida com um coração obediente, com um coração servo. Que a fé em Deus te impulsione à obediência. Hoje é o dia de deixar para trás uma vida superficial, uma vida hipócrita, espiritual, hipócrita, onde não há comunhão, onde não há busca pela presença. Foi feita uma pergunta aqui sobre o 7, né? O 7, e eu quero, finalizamos já a live, mas eu quero responder essa pergunta, que diz assim, ó, ela perguntou sobre os animais, né? A Bíblia fala aqui que são 7 pares de animais puros e 1 de animais impuros. Desde esse momento aqui da história, o Senhor, Ele vai trazer depois na lei, através de Moisés, toda a explicação para aquele povo sobre a distinção entre animais puros e animais impuros. Mas aqui, com certeza, Deus já havia dito ao povo sobre os animais puros e os impuros, onde a adoração Deus requeria destes animais puros. Por quê? Porque há separação, há distinção entre o santo e o profano. Então aqui, nesse momento, quando ele fala, e aqui, né, respondendo a pergunta, ele fala sobre os 7 pares de animais puros. Vejam, a gente vê nos desenhos, né, nas imagens, o quê? Um casal de cada animal, e na verdade não foi isso que aconteceu. Não é isso que o texto bíblico diz. Dos animais puros, 7 pares, e dos animais impuros, 1 par. Então, olha isso, quando a gente vê isso daqui, eu vejo, por que 7 pares dos puros? Ai, gente, olha aí que coisa boa. Esse aqui é só um adendo à nossa leitura bíblica. Porque é a profundidade, né? E é interessante porque, pensando aqui que Deus pede pelos 7 pares de animais puros, Deus já havia dito sobre a adoração a Ele, sobre a forma, sobre o sacrifício. Eles já sabiam sobre isso. Nós não sabemos como se deu isso, mas eles já tinham consciência sobre a adoração a Deus através do sacrifício de um animal puro, ou seja, separado pelo Senhor, que depois na lei de Moisés nós vamos ver isso com maior detalhamento. Mas por que a gente vê que isso já existia aqui? Justamente porque quando Noé sai da arca, o que ele faz? Em Gênesis capítulo 8, no versículo 20, olha isso aqui, diz assim, levantou
Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O que Noé faz quando ele sai da arca? Ele oferece o sacrifício ao Senhor, como resposta à adoração, como uma resposta a Deus de gratidão. Tudo aquilo, né? Isso aqui já na saída dele. A gente está voltando aqui para responder aquela pergunta que é realmente interessante, porque o 7. Então, a gente vê que ele sai e ele adora a Deus. Como? Da forma que ele sabia que era agradável a Deus, com o sacrifício de um animal puro, né? Limpo. Então a gente vê isso daqui, ou seja, ele já sabia disso. Então quando Deus fala, ei, levem 7 casais, né? Levem 7 ali. Ele está falando, primeiro ele fala sobre o número 7. O número 7 é o número da perfeição de Deus. É o número da plenitude de Deus. Então ele está falando sobre um número que é a plenitude de Deus aonde? Ele não só vai... Meu Deus, olha isso aqui. Ele não só está preservando a semente em Noé, como ele também está preservando a forma deles adorarem a Deus. Deus é aquele que sustenta e provê absolutamente todas as coisas, inclusive a adoração a Ele mesmo. Porque se fosse um casal apenas de impuros e um casal apenas dos puros, no primeiro sacrifício, ou depois a gente vai ver que eles vão se alimentar disso, já não teriam mais. Então é uma forma dele preservar justamente o quê? Também a forma de adorá-lo. Meu Deus do céu! Então a gente vê que Deus é aquele que inicia todo o processo. Ele bota ordem em tudo. Ele inicia o processo de salvação, ele mantém e sustenta todo esse processo, ele faz com que tudo aquilo aconteça, ele faz a chuva cair, ele determina os dias de chuva antes mesmo deles caírem, da chuva cair, ele fecha a porta, ele determina a hora que eles sairão da arca, ele determina, inclusive, antes mesmo de que a chuva caia, a preservação da adoração. Sensacional. É tudo a partir dele. É tudo por ele, para ele. Todas as coisas. Ele preserva a semente. Ele preserva a adoração. Ele nos ensina, mas ele também nos dá os meios para fazê-lo. E nós adoramos a Deus a partir dele mesmo. Eu não vou adorar a Deus a partir da forma que eu gosto para mim. Mas eu vou adorar a Deus à maneira dele. É a maneira dele. É como ele quer ser adorado. É por isso que ele preserva a adoração a ele mesmo. É tudo a partir dele. Então, quando eu começo a entender isso, é sensacional. Aí eu começo a entender, e é o que eu falo, a palavra de Deus, ela expõe o meu coração. E eu começo a ver que muitas vezes eu estou querendo adorar a Deus à minha maneira. Ai, mas é porque a vida toda eu gostei de pagode. Então agora eu estou com Jesus e eu gosto de escutar pagode gospel. É assim mesmo. Ai, porque eu fico ouvindo pagode gospel e o meu pezinho começa a bater. É sobre você? Não é sobre você. Isso só denuncia o grito da sua alma, que você precisa de um Salvador e não é você mesmo. Não é sobre você. Não é sobre o que você gosta de ouvir. Não é sobre você. Meu Deus, que sensacional isso daqui. É sobre Ele.
É a forma que ele quer ser adorado e a forma dele querer ser adorado. Ele nos dá os meios necessários para que nós possamos adorá-lo de tal forma que a nossa adoração seja aceitável. E os meios são através dele. Porque Deus busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, através do seu espírito que flui das nossas vidas. Através desse novo nascimento. E em verdade, de acordo com a sua palavra e não com a minha vontade. Então, é sobre ele, por isso que eu preciso conhecer sobre Deus, o Deus que se revela na sua palavra, para que eu possa adorá-lo à maneira dele e não a minha. Amém? Então, amanhã, dentro dessa sequência de lives no início do ano, amanhã nós teremos essa última na sequência de 5 dias, tá? Mas eu vou colocar a agenda para as próximas lives que nós teremos semanalmente. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe e amanhã, às 8 horas da manhã, estamos aqui novamente. Tá bom, gente? Deus abençoe. Opa!